A gente viu todas essas gregas das opções, mas não é o escopo do curso entrar no detalhe delas, principalmente eu não quero transformar ninguém num trader de opção. Mas tem um conceito que é muito importante você entender, que é o conceito de delta ajustado. Por isso a gente vai para essa aba delta ajustado. Então, a gente vai entender como é que usa na prática o delta, esse conceito delta ajustado. Muitas chances de você ver no seu dia a dia, acabou de entrar no mercado financeiro, no fundo de investimento, você vê alguém falando, tantos por cento delta ajustado. Então, vamos entender esse conceito. Talvez essa aula seja um pouquinho mais demorada, vai passar dos 5 minutos, que normalmente é a média, mas eu quero que você entenda bem esse conceito, que você vai usar, talvez, muito no seu dia a dia, vai ver esse conceito pelo menos alguma vez na vida. Então, aqui de novo são os parâmetros da opção, eu estou calculando o preço dela e aqui eu estou calculando qual é o delta da opção. Eu vou botar aqui zerado de novo. Então, aqui uns parâmetros que normalmente um fundo de investimento vê. Lembrando que um fundo de investimento sempre trabalha com percentual. Por mais que você, na física, trabalhe pensando, tenho 10 mil reais dessa ação, 5 mil reais dessa ação, o fundo de investimento sempre pensa qual o percentual que aquela posição representa do patrimônio. Primeiro que o fundo de investimento, todo dia esse patrimônio está mudando. Então, um dia uma posição de R$1 milhão pode ser muita coisa, no outro dia uma posição de R$1 milhão pode ser nada. Então, trabalhando sempre no percentual, você está, independente do tamanho do fundo, vai ser sempre a mesma coisa. E outro também, o percentual, quem trabalha no mercado financeiro já tem na cabeça, já tem no sangue isso, que é qual vai ser o impacto da posição dado a variação dela. Então, se você tem 10% de uma posição, por exemplo, 10% representando do seu patrimônio, e essa posição sobe 10% e o resto todo fica parado, o impacto para o seu patrimônio, para o seu portfólio, vai ser o peso dela vezes a variação. Então, nesse caso, 10% vezes 10%, o seu portfólio vai subir 1% se o resto todo ficar parado. Mesma coisa, se cair 5%, vai ser 10% vezes menos 5%. Seu portfólio vai cair menos 0,5%. Então, essa noção já está meio que no sangue, é bom saber o peso da posição, você sabe o impacto dela. Então, aqui, nesse caso, vamos supor que você comprou, isso aqui são editáveis, esse é o patrimônio do fundo, essa aqui é a quantidade que você está comprando. Então, é importante saber numa opção qual é o que chama normalmente de exposição delta 1, que é caso essa opção chegue lá no strike, ou seja, essa quantidade vezes o strike, quanto ela vai representar do patrimônio. Então, se for crescendo o valor dela, sabe que ela vai chegar numa posição de 10% do patrimônio. Aqui no prêmio, é quanto que o prêmio que eu estou pagando, lembrando, eu estou comprando essa quantidade, 1 milhão de opções, a esse preço, vou pagar esses 320 mil, então isso aqui equivale a 0,32% do meu patrimônio. Então, qual é a importância desse valor? Você sabe o seu impacto máximo para o portfólio. Se a ação virar pó, eu vou perder 0,32%. O que nem já viu no curso de renda fixa, 32 bips ou basis points. Então, você já sabe qual vai ser o impacto caso a opção vira pó. Então, esse percentual do prêmio é importante saber. Mas, como a gente falou, a opção não é um instrumento linear. Um futuro, eu sei, se eu tenho 2% de exposição no futuro e o ativo objeto dele, vamos supor, o Ibovespa, sobe 10%, o impacto do meu portfólio vai ser a posição que eu tenho vezes a variação. Então, 2% vezes 10%. Então, no caso da opção, também vale isso. Então, vamos supor que o ativo objeto suba 5%. Se o ativo objeto subir 5% e eu tenho 0,32%, a opção, ou ativo opção, vai subir 73%. Se eu fizer o peso que eu tinha, que é justamente isso, vezes a variação, vai dar 24 bips, que é exatamente o impacto real. Esse aqui é o ganho financeiro da posição. Lembrando que o impacto é o ganho financeiro que eu tive sobre o patrimônio de referência. Então, o impacto, de fato, o impacto real é 0,24%. Mas a questão é essa, eu preciso da variação da opção. Eu não consigo ter essa sensibilidade. Eu preciso ter uma sensibilidade de dado a variação do ativo objeto, quanto que eu posso ganhar ou perder. Então, para isso que serve a exposição delta ajustado. Então, o delta ajustado, eu não uso o preço da opção. O que eu estou fazendo? Eu estou usando o preço atual vezes o delta, vezes a quantidade do ativo sobre o patrimônio. Então, minha exposição delta ajustado é 3,93%.
Então é isso que eu estou exposto no ativo, então vai me dar uma sensibilidade. Então aqui, por exemplo, se eu tiver essa exposição e o ativo sobe 5%, se eu fizer esse vezes esse, vai falar que o meu portfólio vai ter um impacto de 0,20. De fato, ele teve 0,24. Isso parece conceito de duration. Quanto maior for a variação, mais errado vai ser essa aproximação. Mas para variações diárias, normalmente dá uma boa aproximação. Então você sabe naquele dia quanto você vai estar exposto. Então muita gente fica acompanhando isso, fica vendo dois tipos de exposição. A exposição pelo prêmio e a exposição delta ajustada. Então vou botar uma variação menor. Então se cair 2%, por exemplo, tá vendo? Já ficou mais próximo aqui o impacto real pelo impacto usando o delta ajustado. Então essa expressão exposição delta ajustado é uma expressão muito usada no mercado financeiro. Você pode ver lá, às vezes em lâmina de fundo, no relatório do fundo de investimento, mostra isso, mostra a exposição e lá embaixo tem um asterisco escrito, exposição delta ajustado. Porque essa exposição de prêmio só serve para saber isso, quanto que eu posso perder nessa posição caso ela vire pó. Porque nota, até se eu não falar nada da opção, vou botar um P para ser uma put, o meu prêmio vai ser 0,75%. Então, mas eu não sei nada, eu estou comprado, eu estou vendido, mas nota, a exposição delta ajustado é menos 6%. Por quê? Quando você está comprado numa put, por mais que você comprou put, é como se você tivesse exposto negativamente, se você tivesse short no papel. Por isso que a exposição delta ajustado é 6%. Então, só falando, o prêmio representa 75%, é 0,75%. Eu não sei se é uma call, se é uma put, qual é o strike dela, se está perto do vencimento, se não está, e assim vai. A questão do delta, tem uma questão do delta que eu não falei, vou voltar aqui para a call, que eu lembrei agora. O delta tem a interpretação, tem gente que interpreta o delta como o delta sendo a probabilidade. Pela matemática lá, você vai chegar nessa conclusão que o delta pode ser interpretado como a probabilidade da opção ser exercida. Então, nesse caso, um delta de 0,39, a opção teria 39% de chance de ser exercida. Então, vou botar aqui o preço mais próximo do preço atual do strike, então 0,40. Então, aumentou a chance do delta de ser exercido. Botar no dinheiro, aumentou ainda mais. E assim vai. Então, o delta também é meio que essa probabilidade da opção ser exercida. Botar um valor muito alto. 13 já bem passando do dinheiro. Então, tem 97% de chance, porque é um vencimento curto, dessa opção ser exercida. Então, é uma outra interpretação do delta, mas o que eu quero que você entenda bastante é essa questão da exposição delta ajustada. Então, sugiro brincar com essa planilha, mexer nela, mexer nos parâmetros, que eu acho que vai ficar cada vez mais claro. Acho que tudo no curso, só olhando, não vai ficar tão claro de primeira, mas você mexendo, entendendo isso da exposição delta ajustado, realmente é um conceito importante para você saber. Desses conceitos de opção, talvez seja o mais difícil de saber, mas não, vocês viram que não tem nada demais, mas é algo que você pode ver no seu dia a dia.